Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Forte abraço para todos vocês que estão em casa. De antemão, nós tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. É grande a alegria, é grande o prazer, é grande a satisfação de estar aqui nessa manhã. A Deus, a Ele seja o louvor. Amém? Gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa. Responda com um simples amém ou fique em silêncio se você discorda. Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor? Vocês que estão em casa também acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor? Vou fazer uma pergunta que essa eu já sei a resposta para os irmãos que estão aqui nessa manhã. Existe uma promessa da parte de Deus que alguns que fazem parte da igreja não passarão pela morte. Serão transformados e serão arrebatados juntos com os que morreram e na ocasião ressuscitaram. Você que está aqui, você que está em casa, gostaria de ter esse privilégio de não morrer, de ser transformado e ser arrebatado para os céus? Sim? Sim? Pois se prepare, que todos os teólogos dizem que a igreja ou será arrebatada antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou depois da grande tribulação. Os que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, dizem que a igreja passará pelo princípio das dores. Os que dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, você tenta imaginar o que a igreja passará. E os que dizem que a igreja passará pela grande tribulação, tenta imaginar o que a igreja passará. Será que se eu fizesse a mesma pergunta, você ia dizer sim de novo? Será que você está preparado para passar os princípios das dores, a grande tribulação, se for o caso? Eu não vou perguntar não. Eu não vou perguntar não, se vocês estão preparados para isso. Mas eu quero dizer para todos vocês que estão aqui e os que estão em casa, que se Deus preparou para que nós passássemos pelo princípio das dores ou pela grande tribulação, não te preocupa. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um versículo como base para a mensagem desta noite, desta manhã, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. E não vai ser nem o versículo todo, vai ser só a parte A deste versículo. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu só quero ler essa parte. Vamos juntos? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Mais uma vez. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Podem sentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que você já ouviu essa frase e você vai ouvir muitas vezes. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Verdade. Deus jamais deixará de ser bom. É um de seus atributos. A bondade. Só que Deus não é só bom. Deus também é justo. Deus também é severo. Daí a razão de Paulo chamar a nossa atenção, chamar a atenção de todos. Considerai, pois, a bondade de Deus. Não tem nenhuma dificuldade da gente entender e da gente considerar a bondade de Deus. É coisa que nós
desfrutamos. Porém, muitos estão desconsiderando, muitos não estão considerando a severidade de Deus. E isto já é previsto pelo próprio Deus, que no fim dos tempos, a igreja vai se misturar, a igreja visível, não a igreja invisível. A igreja vai se misturar de uma forma tão intensa, que Jesus fez a seguinte pergunta: quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra? Você já parou para pensar nessa pergunta feita pelo Senhor Jesus? Que pergunta séria Jesus fez? Quando eu voltar, Jesus vai voltar, irmãos? Vai, claro que vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ele fez essa indagação: quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra? O mundo está caminhando. O mundo está caminhando para uma situação onde as escrituras sagradas estão se cumprindo de maneira literal. Eu louvo a Deus, porque cada dia que se passa, eu percebo que a Bíblia Sagrada é de fato. Não que eu tivesse alguma dúvida, mas é porque tem coisas que estão acontecendo aos nossos olhos, coisas que a gente nunca iria imaginar, mas está acontecendo. Puxa vida, você já pensou, você para entrar no templo, no santuário, colocar um aparelho na sua testa? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca imaginou que isso um dia poderia acontecer? Você nunca parou para pensar, você nunca imaginou que isso poderia acontecer? Está sendo feita uma vacina, que deve ser lançada agora em 2021, talvez em 2022 no máximo, patrocinada por o homem mais rico do mundo. E essa vacina, ela tem um número de identificação, de registro no cartório. Ela chama-se 666. Irmão, isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. Um determinado pastor teve a curiosidade: se eu vou no cartório, saber se tem a 667 e se tem a 665. Porque se tiver uma coincidência um negócio desse. Mas não tem. Não poderia ser qualquer outro número? Sim, poderia ser, mas não é, é 666. O palco está preparado. O mundo está pronto para receber. Só não vê quem não quer ver. Mas nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, devemos estar atentos. Não é à toa que Paulo diz: considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. A bondade de Deus, ela se revelou de uma forma intensa na pessoa bendita, gloriosa, magnífica, excelsa, soberana, grandiosa do Senhor Jesus Cristo. Quer subsistir em forma de Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de homem. E como um homem, nasceu de uma manjedoura, viveu entre os homens, sofreu calúnia, perseguição de todo tipo. E ele fez questão de dizer em uma certa ocasião: não precisa que ninguém me fale a respeito dos homens, eu sei quem é o homem. Muitas e muitas vezes ele foi acusado de estar junto de pecadores, mas ele sabia quem eram os homens, ele sabe, ele conhece. E isso é uma prova da bondade de Deus. Talvez a gente pense, ou talvez a gente ache, talvez a gente imagine que Jesus nos amou porque nós estamos aqui na igreja. Não, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não sei se é o caso, espero que não tenha sido, e se foi, não é nenhum desmerecimento, pelo contrário, é para que você ame mais o Senhor ainda. Talvez entre nós tenha alguém que viveu na sarjeta do pecado, no lamaçal do pecado, cometendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, e a graça de Deus te alcançou. E se isso foi o caso, motivo de você louvar, exaltar, glorificar ao Senhor muito mais. Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
E este amor, esta bondade de Deus, o Senhor faz questão de dizer que ela foi distribuída, que ela foi manifesta para todos os seres humanos. Pessoas que a gente olha hoje e diz, não merece, ele não é digno, quem faz um troço desse não merece. A gente diz, a gente pensa, mas nós não somos Deus. Deus olha para ele, Deus olha para nós do mesmo jeito que ele olha para todos, porque ele não faz acepção de pessoas. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: conheceis a graça do Senhor Jesus, foi manifesto, trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, você pode ler, você pode conferir, você pode observar se tiver na tela. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Olha, eu converso com crentes, eu converso com pessoas não crentes, e tem coisas que se faz que os crentes não pensam diferente dos incrédulos. Vocês são conhecedores de um fato que aconteceu com uma criança de 10 anos agora há pouco. E eu ouvi crente dizer, se eu pegasse eu matava com as minhas mãos. E eu vi crente dizer, se eu pegasse eu matava também com as minhas mãos. Mas o amor de Deus é uma coisa completamente diferente. A gente não consegue entender, porque nós somos limitados. A gente não consegue entender, mas a gente pode crer, a gente pode desfrutar, a gente pode considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Andam lado a lado, não se separam. Nessa manhã, com a graça do Senhor, nós iremos meditar em algumas coisas bem interessantes. Eu tenho dito, e parece que isso não vai acontecer, mas um dia eu terei a missão de pregar pela última vez. Não sei se é hoje. Um dia você terá também a última oportunidade de vir para um templo louvar, adorar o Senhor. Não sei se é hoje, mas pode ficar certo disso, que vai acontecer, vai comigo e com você. A gente não sabe quando, e a gente não imagina que vai chegar. A gente não acredita, a gente não quer nem pensar nisso, mas vai chegar. Tomara que não chegue. Tomara que a gente seja transformado e levado para o louvor e para a glória do Senhor. Essa bondade de Deus, ela é reconhecida de uma forma tão magnífica, que o Senhor faz questão de dizer, no Salmo 25, versículo 8. Olha o que é que diz o salmista, Salmo capítulo 25, versículo 8. Assim está escrito na palavra do Senhor, nosso Deus. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, ele aponta o caminho aos pecadores. E o caminho que ele aponta não é o caminho da perdição não, é o caminho da salvação. Não é à toa que Deus faz questão que tenha centenas, milhares de igrejas pregando, falando, notificando, divulgando Jesus, o único Senhor, Jesus, o único Salvador, Jesus, o único que pode nos livrar. Não é à toa que existe milhares e milhares e milhares e milhares de Bíblias espalhadas pelo mundo, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não é à toa que o Senhor deixou para nós a Bíblia Sagrada, para que a gente possa conhecer, desfrutar da verdade. Porém, a verdade do Senhor, ela não se limita só à sua bondade, ela também se limita à severidade. E é por isso que Paulo chama a atenção da igreja, é por isso que Paulo chama a atenção de quem crê na Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, vai colher. O que o homem semear, ele vai ceifar. Pode ficar certo. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão magnífico, que Ele faz questão de deixar a gente plantar o que a gente quiser. Agora, nós vamos colher o que plantamos. Cada um vai colher aquilo que plantou. Pode ficar certo disso. Não tem dúvida. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Uma das maiores provas que a gente pode ter da severidade de Deus chama-se a crucificação de Jesus.
Talvez você não saiba, talvez você não queira acreditar, mas a crucificação de Jesus foi programada, foi preparada, foi arquitetada, foi elaborada pelo próprio Deus. O que é isso? Sim, você vai ouvir, você vai ver. Isaías 53, versículo 3 e versículo 4. Isaías 53, versículo 3, versículo 4, de uma forma resumida, nos mostra o que aconteceu com Jesus. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 3, versículo 4. Assim está escrito, e eu creio nas Escrituras Sagradas. Diz o Senhor através do salmista: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, versículo 5, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas eu havia dito que foi a vontade de Deus, que foi projeto de Deus, que foi plano de Deus, sim. Observa a continuação da leitura, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus não morreu por acaso, Jesus não morreu porque foi fraco, Jesus não morreu porque ele cometeu algum erro. Não, ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio sabendo do que iria passar. Muitas e muitas vezes ele disse: a minha hora não é chegada. Mas quando chegou o momento ele disse: é chegada a minha hora. Serei entregue nas mãos dos outros. Vou me matar, em outras palavras. Mas tem um detalhe, ele disse: minha vida ninguém tira. Minha vida ninguém tira. Eu dou de livre e espontânea vontade. Eu tenho um poder para dar e tenho um poder para reaver. Esse poder eu recebi de meu Pai. E se você observar os tipos de mortes que existem, a de Jesus é diferente de todas. Mesmo na cruz, sofrendo, padecendo, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, tudo está cumprido, em tuas mãos entrego meu espírito. E ali ele inclinou: em tuas mãos entrego meu espírito. Jesus entregou sua vida pelos nossos pecados. A bondade de Deus e a severidade de Deus se encontraram. Bondade de Deus morreu pelos nossos pecados. Severidade de Deus morreu para que a gente pudesse receber essa bondade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Está revelado. Quem crê nas Escrituras Sagradas, está revelado, está escrito. Oséias capítulo 4. A situação do mundo com respeito a Deus. Versículo 1 e 2. Diz o Senhor: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece na terra é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídio. É isso que a gente vê ou não? Quem liga a sua TV na hora do jornal, o que é que você escuta? Tudo isso que o Senhor aqui usou através do profeta Oséias para nos revelar, tudo isso é o que prevalece na terra. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Dentro desse assunto, nós temos uma revelação magnífica da parte de Deus. O que é?
aqueles que se mantêm rebeldes, aqueles que se mantêm rebeldes, com um coração duro, sem querer se humilhar, sem querer se sujeitar ao que Deus revela, ao que Deus fala, ao que Deus diz, esses têm um lugar que espera por eles. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, o Senhor usando Estevão, ele diz, capítulo 7, versículo 51, assim está escrito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Existem homens, e não são poucos, são muitos, que têm um coração duro, que resiste. Quando Jesus esteve aqui, ele prometeu mandar o Espírito Santo, e ele disse que uma das missões do Espírito Santo, está lá em João 16, versículo 8, seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A missão do Espírito Santo, dentre todas que ele faz, essa é especial. Quando ele vier, disse Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo sabe que é pecador. Todo mundo sabe que um dia vai enfrentar um juízo. Todo mundo sabe, até os incrédulos dizem, a justiça de Deus é justa. Isso é inevitável, porque isso é uma tarefa do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Palavra do Senhor Jesus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Existem dois lugares que está destinado para os seres humanos. Não pensem vocês, não pense você que está me assistindo na sua casa ou que vai assistir em outro momento qualquer, que nossa vida se limita apenas a esses dias aqui na terra, não. Quando a gente morre aqui, não é o fim. Existem dois lugares preparados por Deus, um chamado de céus e outro chamado de inferno. O grande sábio Salomão já dizia no capítulo 15, versículo 24 de Provérbios. Capítulo 15, versículo 24. Assim está escrito: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Um caminho que leva para cima, um caminho que leva para baixo. Se você não lembra, mas eu vou fazer você se lembrar agora. Alguém, em um determinado momento, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele se chama Jesus. Bom, o Senhor também faz questão de nos revelar quem é que vai para cima, quem é que vai para baixo. A Escritura Sagrada, ela nos mostra. E ela não diz que é você ou que é eu. Não. São nossas ações, são nossas atitudes relacionadas à pessoa de Jesus que vai dizer se vamos para cima, se vamos para baixo. O salmista, no capítulo 9, no versículo 17, ele diz uma coisa bem interessante. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Como é que o mundo está vivendo? Como é que o mundo vive? O mundo não quer saber de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós queremos alguma coisa com Deus. Hoje é um domingo, você poderia estar em casa com a sua família, algumas coisas estão liberadas, você poderia estar viajando, mas você disse: não, eu quero ir para a igreja.
apesar de ser um número limitado, não pode ir mais de 50, mas eu quero ir para a igreja, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus. Você que está em casa, poderia estar assistindo qualquer outra coisa nesse momento, e existem milhares e milhares de opções para você estar assistindo qualquer coisa. Você diz: não, eu quero estar assistindo o culto, porque eu quero algo de Deus, eu tenho um negócio com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Então, essas pessoas que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com elas. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com eles. Vou repetir, Salmo 9:17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os perversos? Quem são os que se esquecem de Deus? Resumindo, são aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. São aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Faz o que quer, do jeito que quer, não dá satisfação a ninguém. Bom, quem assim procede, quem assim vive, é porque não quer nada com Deus. Não quer nada com Deus. Mas o Senhor nos chama a atenção. O Senhor nos adverte. Através de Salomão, no capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo 9, ele diz uma coisa bem interessante. Eclesiastes 9, versículo 11. Ou melhor dizendo, 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Faça o que você quer fazer, ande por onde você quer andar, faça o que você tem vontade, mas não esqueça, Deus vai pedir conta. Vai chegar a hora da conta, vai chegar a hora da cobrança, vai chegar a hora de você dar satisfação. Mesmo sábio Salomão, no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele termina este livro, dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Estão lembrados da severidade de Deus? Estão lembrados que o homem plantar, ele vai colher? Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas ele vai ressuscitar para chegar o dia da prestação de contas. Na humanidade, existem algumas verdades absolutas, que a gente não vai contestar. Porém, existem algumas mentiras, que por tanto falar nelas, se parece verdade. Hoje, é comum você escutar, você ouvir, você ver, até grupos religiosos dizer: não existe inferno. Hoje é comum. Existe uma dúvida: será que realmente existe ou não existe? Bom, eu só quero aguçar a sua mente nesse momento. O inimigo, ele é muito astuto e ele é muito sábio. Se a gente observar a história dele, a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, ele chegou para Eva e disse: é certo que não morrerás. Ele lançou dúvida: pode comer, Eva, que fruta deliciosa, olha que coisa maravilhosa, olha que atração, olha que deve ser muito gostoso. Não, mas se eu comer, morre. Não morrerá, certamente não morrerás. Vocês estão lembrados da história do dilúvio? É comprovado cientificamente que o dilúvio existiu. Mas como era que procedia as pessoas no tempo de Noé? O inimigo estava na mente deles: conversa, nunca choveu, vai chover agora. Isso é mentira, isso não é verdade. Esse homem está louco.
Os cristãos há 2000 anos que pregam: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Conversa fiada, se ele chegar aqui, a gente mata ele de novo. Alguns dizem isso. Escuta com atenção. Se o inferno existe ou não. Você não é obrigado a crer. Agora Deus nos obriga a pregar. Porque se a gente não pregar, Ele vai cobrar da gente. Você pensa que a gente fica aqui em cima à vontade? Quem tem compromisso com Deus, quem tem responsabilidade com Deus, quando vem pregar, suas pernas tremem. Só sabe quem vem pregar. Quem não vem, não sabe não. Quem não vem, não sabe não. O que é isso não? Olha a responsabilidade do pregador, do atalaia, do que tem compromisso com Deus. Ezequiel, presta atenção. O que é que está escrito? Capítulo de número 3, versículo 17 a 19. Ezequiel capítulo 3, 17 a 19. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Tu cumpriste com a tua missão, com o teu papel. Veja bem, será que não existe o inferno? Vamos começar ouvindo Jesus. Jesus falou sobre o inferno diversas vezes, mostrando ao povo o perigo da maldição eterna. Ele até contou uma história de dois homens, lá em Lucas 16, 22 a 23, Jesus, resumindo, ele diz que esses dois homens morreram. Um deles chamava-se Lázaro. E olha o que é que acontece. Eu não vou ler toda a história porque ela é grande e eu tenho muita coisa para falar. Mas eu quero resumir. Lucas 16, 22 e 23. Diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se você analisar esse versículo, você vai perceber que o rico morreu, foi para o inferno, o pobre morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico no inferno, em tormento, via, ouvia, falava, sentia, argumentava. Você vai perceber que ele continua consciente. E quem disse isso foi Jesus. Se isso não é verdade, Jesus quis mostrar o que, meu Deus, com isso? Tenta me explicar aí. Ou tenta explicar você mesmo. Se isso não é verdade, por que Jesus falou a respeito disso? Se morreu, acabou tudo, para que Jesus falou a respeito disso? Mas não foi só Jesus que falou. O inferno é um fato. E o que é fato, permanece fato. Lá em Lucas 12, versículo 4 e 5, Jesus faz uma afirmação que eu não sei como é que alguém vai conseguir explicar isso aqui, de maneira diferente. Lucas 12, 4 e 5. Disse Jesus: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Bom, se o inferno for a sepultura, como alguns dizem, qualquer um tem poder de botar na sepultura. Tem pessoas que matam, abrem a sepultura, sepulta o morto e ninguém nem sabe. Jesus está dizendo que a gente não deve ter medo dos seres humanos que só matam o corpo.
Não tenha medo de quem mata o corpo. Tenha medo de quem tem poder de pegar o seu corpo, sua alma, seu espírito e lançar no inferno. É esse que você deve temer. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 10, 28. Por que Jesus falou isso? Para que Jesus falou essas verdades, essas coisas? Mateus 10, 28. Disse o Senhor Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem poder de fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Jesus nos disse essas verdades. Seus discípulos disseram o quê? João Batista, Mateus capítulo 3, primeira mensagem de João Batista. O que é que pregou João Batista, meu Deus? A partir do primeiro versículo, eu vou ler até o 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe João: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista falando acerca de Jesus. Quem crê nele será batizado com o Espírito Santo. Quem não crê nele vai ser batizado com fogo, lançado dentro do inferno, fogo inextinguível. O que é que disse os apóstolos? O que é que falaram? Paulo, o que é que Paulo disse? Paulo disse, como a gente já citou: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Paulo também diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo de número 7 a 9, diz o apóstolo Paulo: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Considere a bondade e a severidade de Deus. O que é que disseram os apóstolos? O que é que Pedro disse? 2 Pedro capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz o apóstolo Pedro, uma leitura extensa, mas interessante: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão, abrasados. Então a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Clamamos tanto por justiça, clamamos tanto por justiça, desejamos tanto justiça. Vamos desfrutar, irmãos, mas sabe quando? No novo céus, na nova terra. Não é agora. Agora a gente deve andar completamente diferente do mundo. É por isso que o cristão é odiado, é detestado. É por isso que o mundo não aceita. É por isso que o mundo nos detesta. Porque a gente anda na contramão do mundo. Eles querem o quê? Eles querem legalizar pedofilia. Irmãos, isso é insuportável. Até de falar dói no coração de quem é justo, de quem é temente a Deus. Mas é o que eles querem. Legalizar. Está dizendo aí, acho que alguns de vocês devem ter visto, a pedofilia é uma doença. É uma doença coisa nenhuma, irmãos. Que doença coisa nenhuma. Isso é porque eles pretendem levar as coisas a um ponto de legalizar. E a gente clama por justiça. Irmãos, na minha mente, que é uma mente bem pequenininha, que não tem nem... Meu Deus do céu, o que é o homem em relação ao sol, à lua? O sol e a lua é milhares de vezes maior do que a terra. E o que é o homem? A minha mente clama por justiça. O que esses homens fazem? O que esses homens vivem fazendo e praticando no mundo? Se não tivesse inferno, eles estavam vivendo no céu. Mas o inferno os aguarda. Eles vão clamar. Eles vão ver o que é, se não se arrependerem. O tempo está passando, eu queria falar sobre Judas, eu queria falar sobre Tiago, eu queria falar sobre os apóstolos que pregaram, que deixaram sobre o inferno. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você que está em casa me ouvindo, você que vai me ouvir não sei quando, sua vida está em jogo. Sua vida está em jogo. Não pense que aqui morreu, acabou. Não, sua vida está em jogo. Todos nós vamos morrer, sim. Só que de duas maneiras diferentes. Uns morrem com Jesus, outros morrem sem Jesus. Uns morrem com Jesus, outros morrem sem Jesus. Como é que a gente pode saber? Muito simples. É só usar a nossa inteligência. Quem é que morre com Jesus? Os que viveram com Jesus na terra. Você está com Jesus? Você vive com Jesus? Então fica tranquilo, você vai morrer com Ele. Agora, Deus é justo. Se eu na terra não quis saber de Deus, se eu na terra não quis saber de Jesus, não tem a menor possibilidade de eu morrer com Jesus. Eu vou morrer sem Jesus. Quem assim procede, vai morrer sem Jesus. Graças a Deus, fazem 40 anos que eu me rendi ao Senhor Jesus, que eu o reconheci como o Senhor, como o Salvador da minha vida, e vou estar sempre com Ele, por causa dEle, e é Ele que nos sustenta. É Ele, a glória, a honra e o louvor é dEle.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que alguns vão morrerem salvos. Isso quer dizer que alguns vão morrerem perdidos. Não existe outro meio termo. Escuta o que é que vai acontecer. Mateus capítulo 25, versículo 34. Palavras do Rei Jesus. Mateus 25, 34. Disse o Senhor Jesus o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisas gostosas de ouvir. Já pensou? Jesus narra que ele vai colocar uns para a direita, outro para a esquerda. Ele vai separar em dois grupos. Os que estiverem à direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Põe na tela o versículo 41, por favor. Eu quero que você veja, eu quero que você em casa veja, eu quero que você, no momento que estiver assistindo, perceba o que está escrito. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Digam comigo, termine comigo: preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Que os anjos que se referem aí são os demônios. O inferno não foi feito para o homem. O homem vai porque se esquece de Deus, porque não considera Deus, porque não leva em consideração a bondade e a severidade de Deus, quer viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, de acordo com a sua vontade. O resultado vai ser isso aí: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o capeta e os seus anjos. O homem vai por conta disso. Só existe dois lugares. Só existe dois lugares: céus e inferno. E por conta do pecado, o homem está destinado ao inferno. Por conta do pecado. Porque só quem transforma o homem é Jesus. Ninguém pode ser transformado. Se a gente não se humilhar, se a gente não se render a Jesus, não tem como a gente ser transformado. Porque a semente do pecado não permitirá. Agora, quando a gente se humilha e se rende a Jesus, aí sim acontece conosco a grande obra que só Deus é quem faz. Só Deus é quem faz. E eu quero, meu Deus, Senhor, terminar. Não tem tanta coisa, Jesus. Mas eu quero dizer que Deus fez tudo. Deus fez tudo para que o homem não fosse para o inferno. Deus fez tudo. Não foi quase tudo, foi tudo. Por favor, põe na tela aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou terminar por aqui. Oh, Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante, assim está escrito. Olha o que é que o Senhor nos revela na sua palavra, através do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo, diga tudo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando eu disse que Deus fez tudo, observa, versículo 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Versículo de número 20, diz a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que expressão Deus usa aqui. É como se Deus exortasse por nosso intermédio.
É como se Deus exortasse por nosso intermédio: rogamos, pois, que vos reconciliei com Deus. Ele fez tudo. Aquela briga que existia, aquela contenda que existia, Jesus pagou, Jesus fez tudo. Ele levou nosso pecado, Ele levou nossa injustiça, Ele levou tudo quanto não prestava nosso, e Ele nos deu sua justiça. Olha o que diz o versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Deus declara: você é justiça de Deus. Senhor, eu não mereço, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas Jesus pagou, Senhor, Jesus pagou. Acredite no Evangelho, é isso que é a mensagem do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Deus fez tudo, Deus fez tudo, Deus fez tudo. O homem se perde porque quer. Vai para o inferno porque quer. Mas aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que invocam a Jesus como Senhor, como Salvador, serão salvos. Jesus não veio salvar a gente desse mundo não, irmãos. Jesus não veio salvar a minha vida conjugal, a minha enfermidade, a minha vida aqui financeira, os meus problemas emocionais. Jesus não veio fazer isso não. Ele faz isso porque Ele é misericordioso. Ele veio nos salvar, sabe de quê? De uma segunda grande morte, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 1:10. Põe na tela aí, por favor. Ele veio nos salvar de uma tão grande morte, o qual nos livrará de tão grande morte, que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aleluia, Jesus, bendito é o teu nome. Que grande morte é essa? Hugo, prepara aqui o pessoal. Que grande morte é essa? Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo 15. Eu falei do inferno. O inferno é um café pequeno. Olha o que é que vai acontecer com o inferno. Apocalipse 20, 14 e 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Seu nome já está inscrito no livro da vida? Jesus chamou 70 homens, mandou que eles fossem evangelizar. Eles foram, fizeram maravilhas, operaram sinais e voltaram alegres, felizes, satisfeitos. E chegaram: Jesus, no teu nome os demônios nos submetem, no teu nome os paralíticos andam, no teu nome os cegos veem, no teu nome, no teu nome, no teu nome. Jesus disse: para, se alegrem antes, porque o seu nome está inscrito no livro da vida. Se alegre antes, porque seu nome está inscrito no livro da vida. Como é que eu faço para escrever meu nome no livro da vida? Você não pode fazer nada. Quem somos nós para escrever o nosso nome no livro da vida? O Evangelho começa com humildade. O Evangelho começa com humildade, e humildade começa com arrependimento, e arrependimento começa com confissão. Senhor, não presto, não sou nada, não tenho nenhum valor, mas tem uma coisa: tu tem poder, teu sangue tem poder, tua morte na cruz me salvou. Aleluia. Quer ser salvo? Quer ter vida eterna? Não tem outro caminho, é pela cruz. É pela cruz. É pela cruz. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Fica de pé, irmãos, e diga bem forte: é pela cruz. É pela cruz. É pela cruz. Aleluia, glória a Deus. Se você entendeu, dá um glória a Jesus. Você que está em casa, entendeu? Dá um glória a Jesus. Irmãos, eu tinha muita coisa para dizer, mas o tempo não permite. Mas eu não vou deixar de dizer esse final. O final que Deus colocou para dizer, eu vou dizer. Por favor, põe na tela aí, 2 Coríntios capítulo 6, 17 e 18. Eu não vou deixar de dizer para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui, para quem quer que veja. O Senhor nosso Deus diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor.
não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Não é para viver como o mundo vive, não. Quem vive como o mundo vive não tem compromisso com Deus. Volta o versículo 17. Deus diz assim: para quem é dele, para quem quer ele, para quem ir morar com ele. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Considera a bondade e a severidade de Deus. Me perdoe, porque o som está muito alto, me perdoe. Eu não sei se tem alguém em nosso meio, eu não sei, que quer assumir um compromisso, não é comigo, nem é com a Igreja Vida Nova, é com Jesus. Se tiver alguém em nosso meio, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Na sua casa, onde você estiver, se você quiser um compromisso com Jesus, se joelhe na sua casa aí, que eu quero orar por você. Aonde você ouvir essa mensagem, quando você ouvir essa mensagem, se você quiser se render a Jesus, essa oração também é para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te damos graças por esta manhã. Manhã esta, que nunca mais teremos outra igual, Senhor. Essa está ficando na história. Meio-dia, nunca mais teremos essa manhã, Senhor. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesse santuário. Muito obrigado por esses irmãos que tocaram, que cantaram, que louvaram. Magnífico para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, seja com cada irmão, seja com cada pessoa que está em casa nesse momento. Senhor, se alguém se prostrou, se alguém se humilhou, se alguém nesse momento está reconhecendo Jesus como o Senhor, como o Salvador, ó Senhor, que o Espírito Santo entre nele, cele para o teu louvor e para a tua glória. Cele ele como garantia para a salvação eterna. Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado pela grande salvação. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado porque tu és bom, mas também tu és severo. Ó Senhor, que todos nós paremos e consideremos tua bondade, tua misericórdia. Te peço, te agradeço, no nome que está acima de todo nome, que é o nome que tu atendes. Ele se chama Jesus.